Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus a todos. Já peço que curta esse vídeo, deixe seu like aí, né? Dá o joinha aí, ajuda bastante ao crescimento do canal. Também que você possa estar se inscrevendo, que você possa estar compartilhando, né? Coisas boas nós devemos compartilhar, ok? Estamos no Adolecrentes, estudo para os jovens, né, de igreja. Mesmo que você não seja da igreja, é interessante esse estudo porque ele fala a respeito das escrituras e, como nós sempre colocamos, é muito básico, é muito simples, mas é algo que é importante para que a gente saiba. Então, dando sequência ao segundo módulo, nós temos o texto básico. O nosso texto básico é Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Então, eu já vou estar lendo aqui junto com os irmãos. Se você tem uma Bíblia, já deixa aí do ladinho. Se você quiser anotar alguma coisa também, pega seu lápis, pega sua borracha, ok? Já deixa aí pronto, né? Como de costume. Então, enquanto isso, eu vou estar lendo a palavra do Senhor, ok? Então, Lucas 4, a partir do versículo 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ok? Glória a Deus. Então, esse é o nosso texto base, né? É o texto básico que a gente usa. Também tem o versículo-chave, que é João 17:17, que diz: a tua palavra é a verdade, ok? Então, vamos continuar dando sequência aqui. Se você quiser escrever aí, a primeira parte ali foi como Jesus ensinou a respeito do Antigo Testamento. Nós fizemos essa aula anterior. Se você não acessou ainda, ok, estamos no segundo módulo, são aulas curtas, dá para ver todas de uma vez só. Se você preferir, vai vendo uma por dia. Então, a primeira parte ele falou sobre o Antigo Testamento, né? E na segunda parte aqui que nós vamos colocar, Jesus afirmou ser ele o cumprimento do Antigo Testamento. Então, nós vamos estar acompanhando sobre isso agora, em nome de Jesus. Então, lá em João, capítulo 5, versículo 39, você que está anotando aí junto conosco, João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou estar lendo aqui junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falou isso. Então, ele está dizendo que as Escrituras testificam dele, ok? Então, é isso que Jesus está afirmando. Jesus, ele manda os judeus examinar as Escrituras e afirma que elas testificavam dele. Jesus reconhecia que toda a sua vida era conforme as profecias do Antigo Testamento. Ele encarou os primeiros 39 livros da Bíblia como escritura inspirada de Deus, ok? No Antigo Testamento, como nós vimos, são 39 livros, no Novo Testamento são 27, né, na maioria das Bíblias. Com exceção da Bíblia Católica, mas enfim, isso é um assunto para outro dia, ok? Então vamos lá. Nos Evangelhos, várias vezes, notamos Jesus dizendo a frase, para que se cumpram as Escrituras. Então era sobre isso que ele estava se referindo, ok? Com essa atitude, ele demonstrava certeza de que o Antigo Testamento profetizava tais eventos a respeito de sua vida. Veja, por exemplo, João 13:18,
quando Jesus fez essa afirmação aos seus discípulos no cenáculo, ok? Então vamos lá, João, capítulo 13, versículo 18, você que está anotando aí, vamos lá, João 13, versículo 18, vamos ver aqui o que a palavra do Senhor está dizendo. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, ok? Então, é isso. Vou repetir aqui. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, ok? Então, vamos lá. Após a ceia, quando falava de sua morte, Jesus citou Zacarias 13, versículo 7, ok? A palavra lá diz que o pastor será ferido. Vamos conferir aqui, eu estou com a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ok? Estamos estudando por ela aqui nesse módulo. Deixa eu ver aqui, Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Na palavra diz assim, ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então ele está citando esse texto. Às vezes a gente pode pensar assim, mas ele não está citando literalmente, decorado como está ali. Por quê? Porque da mesma forma que nós vamos falar um versículo, passar um versículo para alguém, nem sempre a gente passa com as mesmas palavras. Se nós pegarmos as versões da Bíblia, coisa que nós vimos lá no começo, lá no começo desse estudo, nós vamos ver que há algumas diferenças sim, dependendo das versões, mas o entendimento é próprio e a gente entende pela palavra, né, que ele estava dizendo sobre aquilo. Aí você precisa ler toda a Escritura e daí entrar no Novo Testamento e você fazer uma comparação e o Espírito Santo de Deus vai revelar dentro do teu coração, ok? Então, aonde que se cumpre isso daqui? Aonde que está escrito isso na palavra de Deus? Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então, nós vamos conferir aqui, de novo, Mateus, capítulo 26, versículo 31, ok? Vamos lá, você que está anotando aí, pode anotar, depois você escreve os versículos se você quiser, se você tem um caderno à parte. Deixa eu achar aqui, capítulo 26, o versículo é 31. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Então Jesus disse-lhe, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ó. Jesus falou, o que está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então ele cita um trecho do versículo lá de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Então Jesus disse, porque está escrito em algum lugar, está na Escritura, ok? Então ele está confirmando que aquilo que ia acontecer estava sendo profetizado de antemão pelo nosso Deus, ok? Então confirmou aí sobre isso. Também ao ser preso no jardim, essa passagem está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 49. Então vamos lá, Marcos 14, 49. Vamos lá, vamos ver aqui. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Ok? E vamos ver aonde que a escritura vai se cumprir aqui, né? Então nós precisamos ver aonde que se cumpre isso, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui antes de falar, porque às vezes a gente vai para outro assunto e não é o caso, a gente tem que ficar no mesmo. Então, aonde se cumpre esse versículo aqui também é Zacarias 13:7, ok? Então ele diz ali, ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Ok? Então, após a sua ressurreição, conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús, né, essa é uma passagem muito conhecida, tem até louvores que falam dela,
ele, daí começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, começando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Isso está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Então, os discípulos estavam ali no caminho de Emaús, estavam tristes. Jesus aparece para eles, começa a conversar com eles e pergunta por que eles estão tristes, né? Isso está lá no texto. Aí eles falam, é por causa de Jesus, né? Que disse que ele ia estar restaurando todas as coisas e está, né, falando algumas coisas, ele era poderoso em obras e tal. E aí Jesus começa a pregar para eles e começa a falar, sim, mas é dessas pessoas que estão falando, então não tinha que acontecer isso. Ele vai falando, ele vai pregando, e ali a escritura mesmo, no caso, no Novo Testamento, está dizendo que ele começou desde Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? Então, tá os 5 primeiros ali, ele começou lá em Gênesis e veio pelos juízes, veio pelos profetas e começou a explicar as escrituras, ok? Então, assim, falando em profecias, né? Jesus diz que ele é o cumprimento, ele é o testemunho, né? A palavra é o testemunho. Então ele ali num dia só, para você ter uma ideia, ele vem cumprindo a escritura. Então ele vem dizendo, para que se cumpra as escrituras, para que se cumprisse as escrituras. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Isso está acontecendo para que se cumpra as escrituras. E chega um dia só, num dia só, Jesus cumpre na vida dele 25 profecias. 25 escritos inspirados pelo Espírito de Deus no Antigo Testamento, num dia só. Acredite, é tremendo demais. 25 profecias aconteceram em um dia, ok? Então, nós podemos encerrar essa aula aqui com Mateus 26, 56. Deixa eu estar aqui achando essa passagem. Marca lá, você que está anotando, é 26, 56, e diz assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, ok? Então Jesus, aqui ele está dizendo nessa passagem, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, ok? E se você, às vezes fala assim, mas todos são profetas. Bom, Abraão foi chamado de profeta, está lá em Gênesis. Davi foi chamado de profeta, em Samuel, ok? Então, ali você vai vendo que vários homens de Deus também eram profetas. Então, para que se cumprisse, por quê? Porque eles estavam profetizando o reino vindouro, eles estavam profetizando a vida do Messias. Você pegar Isaías ali, Isaías ele fala muito claramente sobre o Senhor Jesus, ok? Então, Deus abençoe sua vida, lembrando que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, ok? Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.